Eu não consigo resumir em palavras como eu sou grata, principalmente a Deus, por me sustentar todos os dias e segundo a você, que me acompanhou em cada episódio do meu EvaCast ao longo desse ano de 2023. Obrigado por estar aqui comigo, por trilhar essa jornada linda. Saiba que mesmo não conhecendo você pessoalmente, eu amo você e sou grata pelas nossas histórias terem se cruzado. Por aqui tivemos a honra de receber o André Fernandes, um grande homem de Deus, usado diversas vezes para abençoar não só a minha vida, como a de milhares de pessoas por onde passa, e um canal de Deus que transborda. Quando, no meu testemunho, de quem conhece, que o Paulo olhou para mim e disse que queria o divórcio, a última coisa que eu reconheci em mim era o que ele enxergava em mim. E eu sempre faço questão de dizer, gente, eu tinha 20 anos de convertida dentro da igreja, servindo, edificando outras vidas, dizimando, ofertando, treinando voluntários, atendendo casais dentro de casa, líder de ministério de casais. E como assim? Camila, que Deus é esse que não muda? Desculpa, é exatamente isso que ele pediu para mostrar a mão mirrada. Eu nunca mostrei minhas fraquezas para Deus. Eu era vaidosa demais, orgulhosa demais para mostrar qualquer tipo de vulnerabilidade, qualquer tipo de deficiência no meu caráter. E eu não acessava a transformação do Espírito Santo de Deus. Ele santificava o que eu expunha para ele. Eu fui curada em muitas coisas que eu reconhecia. Eu tinha um problema com dinheiro. Pelas histórias que eu vi dentro da minha casa, eu tinha muito problema, eu tinha medo de faltar dinheiro, porque eu vi meu pai perder tudo. Então eu trabalhava, ganhava dinheiro, eu não gastava dinheiro, eu guardava dinheiro. E eu fui confrontada pela palavra de Deus sobre o dízimo e a oferta. E eu apresentei ao Senhor, eu quero ter um coração sarado em relação ao dinheiro, eu quero dizimar com alegria, eu quero ofertar e dizimar com alegria, eu quero ser canal de bênção no mundo. E o que eu apresentei para Deus, Ele me deu. Mas o meu caráter orgulhoso, coisas que precisavam ser transformadas em mim, que eu não reconhecia, eu não acessei a bênção, eu não acessei o favor e a graça de Deus, né? Então, assim, só testemunhando com a minha vida a prática disso. Sim. Eu estava num ambiente de milagre, eu testemunhava milagres, mas eu não experimentava o milagre do meu caráter, porque eu não expunha para Deus, eu não reconhecia e não apresentava a minha mão mirrada. Sim. É possível estar do lado de Jesus e não viver nenhum milagre? É possível. Com certeza alguém que a Bíblia fala sobre milhares de pessoas ao redor, mas a Bíblia fala sobre algumas centenas. A gente tem relatos de dezenas, inclusive, né? A gente não chega a ter centenas de milagres relatados. A Bíblia fala que se fosse relatar todos eles, não teria papel suficiente no mundo para escrever a respeito deles. Foram muitos. Mas eu acredito que o número da multidão que assistia aos milagres era infinitamente maior do que o número de pessoas que experimentaram o milagre. Então, assim, Jesus faz acepção de pessoas. Por que alguns vivem e outros não? Eu acho que isso está muito mais ligado à terra que recebe, né? Está muito mais ligado à vulnerabilidade que eu tenho, ao quão disposto eu estou, ao quão disponível eu estou. E a gente conhece pessoas que estão na igreja há 20 anos, há 30 anos, há 50 anos, e tem áreas que não permitem que Jesus entre. Então, eu falei sobre isso esses dias, eu preguei sobre fé seletiva. Qual que é o problema de uma fé seletiva? O problema é que quando a gente começa a selecionar as áreas que a gente quer permitir que o evangelho transforme, não é mais sobre o evangelho que a gente está falando, né? Tem uma frase, eu não lembro do autor, mas ele diz que se você crê só em algumas partes do evangelho que fazem sentido para você, você não crê no evangelho, mas você crê em si mesmo. Então, tem gente que consegue crer que Jesus cura, por exemplo, mas prefere não ouvir sobre princípios ligados a recursos financeiros. Eu prefiro não misturar fé e dinheiro. E tem muita gente que não vive milagres financeiros por isso, né? Tem pessoas que acreditam no Jesus que gera milagres financeiros, mas não acreditam no poder do perdão. Então está prosperando financeiramente, mas não consegue reconciliar ou restaurar a sua própria família, por exemplo. Então a Bíblia ensina o tempo inteiro que a medida em que eu sou vulnerável, ela é proporcional à medida do milagre que eu vou viver. Amém. Se eu estou vulnerável de forma parcial, eu vou ver Jesus curando parte da minha história. Amém. Mas se eu estou completamente rendido, eu vou poder experimentar como você coloca no seu livro, né? Uma plenitude, né? Uma vida plena, uma vida sarado em todas as áreas. Gente, eu creio nisso, assim, mas assim, aquela coisa assim, eu creio sem nada duvidar, porque é palavra de Deus, assim, eu vim para ter vida e vida é abundância. Então eu tenho que olhar para a minha história, para a minha vida e reconhecer em mim o tempo inteiro. Né? Assim, aquela passagem que Deus nos manda examinar o nosso coração constantemente, eu tenho que olhar para a minha vida constantemente, pastor. As pessoas que estão nos ouvindo, elas têm que fazer esse exercício diário de trazer consciência. Para uma vez por mês, olha para todas as áreas da tua vida, onde é que tem disfunção, onde é que não está fluindo. E se cerca de pessoas que, assim, eu acho que para a gente que está vivendo em alta performance, e eu boto alta performance entre aspas, porque a igreja, ela durante muito tempo endemonizou performance como se fosse um problema, né?
Mas pra gente... Estratégia do inferno, né? Pra igreja não crescer. Pois é, exatamente isso. E também a teologia da libertação, que se infiltrou na América Latina, em especial no Brasil, algumas décadas, que vende essa ideia de que prosperar é pecado, crescer é pecado, performar é pecado. Sabe aquela conversa que a gente nem sente o tempo passar? Foi exatamente isso que aconteceu no episódio que fiz com a Ariane Marques. E a única pessoa que nos vê de verdade é o nosso cônjuge, né? Então, assim, uma coisa é você ser admirado por ele, numa vida ele na casa da mãe dele, na sua casa. Aí vocês começam juntos, aí ele descobre alguns maus hábitos, alguns temperamentos, descobre que você vira o saco de pancada no dia que ele não está feliz, o motivo de todas as frustrações no dia que ele entende que não deu certo e que por alguma coisa ele... né? Então, assim, e aí uma jornada a dois, ela tem esses desafios. Por isso que quando você diz assim, precisa transformar a cama num altar e estabelecer uma rotina de cuidar de um ou outro, né, de cuidar do toque, de cuidar da pele, na pele, né, estou dizendo química, né, de olho no olho, de beijo de língua, de abraço. E aí eu vou chegar na minha pergunta. Eu entendo que, da mesma forma, eu falo muito de intencionalidade. Né? A gente tem que ser intencional em buscar Deus, a gente tem que ser intencional na criação dos filhos, a gente tem que ser intencional no cuidar da saúde, na nossa carreira, na nossa profissão, o quanto a gente vai prosperar financeiramente. A intencionalidade, ela é a chave das pessoas que têm uma vida próspera e abundante. No sexo tem que ser a mesma coisa. A gente precisa ser intencional. Tive a honra de, pela primeira vez, eu e meu marido, Paulo Vieira, realizarmos juntos um episódio do EvaCast e do PVCast ao mesmo tempo. E a nossa convidada especial para esse episódio especial foi a Bela Falcone. Foi uma conversa tão poderosa, tão cheia de princípios e conhecimentos, que eu tenho certeza que edificou muito a vida de quem assistiu. Talvez você não saiba o ponto de mutação que eu vivi na minha vida, que foi o que fez, de alguma forma, eu sair da cadeira de só empresária, só de mulher de negócio e ser confrontada pelo próprio Deus, Camila, abre a tua boca. Foi exatamente o espelho, né? O momento em que eu tive que olhar as máscaras que eu usei ao longo da minha vida inteira por não saber o meu valor. O meu valor era completamente distorcido. Eu aprendi ao longo da minha vida que eu só tinha valor se eu fizesse as coisas muito bem feitas. E isso foi a criança ferida, cresceu uma mulher que adulterou o caráter em busca de aprovação em todas as áreas da vida. E aí veio um pacote de comportamentos errados, fazendo as coisas certas, querendo aprovação. E o meu espelho é a pessoa que mais está perto de mim, que no caso foi o meu marido, né? E durante muito tempo, todas as vezes em que o Paulo colocava o espelho na minha frente, o orgulho que reinava no meu coração fazia assim, como assim você está reclamando de mim? Mas eu faço tudo certo. Como assim? E nós quase nos divorciamos. Foi um momento muito difícil das nossas vidas, 2017. E 2017, quando eu tive que olhar para esse espelho, que durante muito tempo eu neguei, eu disse assim, opa, pelo medo, né? Agora, ou eu resolvo descobrir que mulher é essa que ele enxerga em mim que eu não consigo enxergar, ou vai acabar o que para mim era inegociável, que era a minha família. E foi esse espelho que me colocou numa jornada de transformação. E, Bela, assim, vou logo direto ao ponto, né? Em algum momento na sua vida, você entendeu que você precisou de um espelho para ver que precisava de uma transformação em alguma área? Todos os dias. Todo santo dia. Sabe por quê? Eu falo para as pessoas o seguinte. A gente tem o batismo nas águas, que é, de fato, uma ordenança bíblica, é a exposição pública da aliança que nós temos com o Senhor, assim como o casamento, né? Mostrarmos ao público a nossa decisão é uma manifestação externa da graça que se manifestou internamente. E todos os dias eu falo para as pessoas que eu oro pedindo ao Senhor que batize o meu coração naquele dia, para que aquela graça me baste para aquele dia, para que no dia seguinte eu seja cheia da graça dele novamente, porque todos os dias nós somos corrompidos pelo nosso ego, faz parte do nosso DNA adâmico. Inclusive tem um livro do Timothy Keller que eu adoro, que é um super teólogo, pregador, que se chama O Ego... O inimigo. O ego caído, acho que é isso. O ego transformado, o ego transformado, o ego transformado. É um livreto. É um livreto pequenininho, mas assim, é um livro que tem que morar na nossa cabeceira, não é para ler só uma vez. Por quê? Porque a velha criatura está ali dentro o tempo todo, querendo se manifestar. Então, todos os dias eu tenho que me olhar nesse espelho, em especial no meu trabalho, né? Por ser influenciadora, a gente acaba tendo um acesso a eventos, a pessoas, a situações, e muitas vezes acontece das pessoas virem querer tirar uma foto e querer... Então é muito fácil, é muito fácil. A gente dessa brecha, é muito fácil da gente se deixar levar pela tentação
de querer se colocar num pedestal, né? Numa posição onde eu gosto de ser bajulado. Por quê? Porque do ponto de vista fisiológico, isso é dopamina fácil pro nosso cérebro. Ele adora dopamina, né? Quem não gosta de entrar no Instagram e ver, deixa eu ver quantos likes deu essa foto. Deixa eu ver. Tanto é que a gente busca entender o que tá engajando mais na rede social pra gente copiar aquele modelo e continuar naquilo. Então, assim, não que eu acho certo, né? Mas também não tô aqui pra julgar a pessoa que se expõe demais em questão do corpo, né? É aquilo que dá like, é a dopamina no cérebro. A pessoa tá buscando aquilo porque é prazeroso. Então, todos os dias eu peço ao Senhor, batize o meu coração, me faça olhar no espelho e enxergar a miserável que sou. Porque se Paulo era um miserável, que dirá nós, né? Eu tenho uma metáfora que não é minha, é de um grupo de pesquisadores americanos, que eles dizem assim: nós somos como grandes ovos. Ovos grandes, dourados, brilhantes. Parece uma casca reluzente e brilhante de ouro, mas muito fina. E nós nos dedicamos a polir essa casca brilhante para que ela brilhe mais, para que ela seja mais reluzente, que as pessoas vejam o brilho daquela casca naquele ovo lindo, brilhante e grande. Mas nós não deixamos ninguém nem se aproximar, muito menos tocar. E ai de quem quiser quebrar essa casca, porque dentro dessa casca está cheio de caca, cheio disso mesmo. E nós não queremos que ninguém veja nossas cacas, nossos erros, nossos pecados, nossas falhas, nossas disfunções, nossos fracassos. Então a gente fica polindo, e quando alguém chega para tocar com uma crítica, para expor minhas falhas, meus erros, minhas fragilidades, meus insucessos, e aí vem uma fera furiosa: quem é você para falar de mim? Sai daqui, não toca na minha casca, não ameaça esse meu belo ovo. Mas o que essas pessoas não sabem, que de fato tem essa caca toda e ela não quer que ninguém veja. Mas no meio de tudo isso tem um brilhante, um diamante único de 1000 quilates, que é a nossa essência. E as pessoas estão mais preocupadas em proteger a casca, para que não revele todos os nossos erros, do que deixar a casca quebrar. Deixa quebrar. Expõe, vai fazer um cheiro ruim, vai ser terrível, mas lava isso. Reconhece, lava, porque quando você lavar isso, o que vai finalizar, restar, é a sua essência de Deus. É um caráter polido de Deus, né? Mas as pessoas estão muito preocupadas em que ninguém veja os nossos erros, que todos contemplem a nossa perfeição, né? E essa casca é justamente o orgulho, que impede que nós nos livremos de todas as nossas mazelas. Quando você estiver totalmente perdido, não souber de nada, você tem certeza que você ainda sabe quais são os seus valores. Comece por aí. Porque o medo de perder o que ela tinha de mais precioso, que era o casamento, a família, fez com que ela se movesse e abrisse a boca. Amigo, eu acho interessante para as pessoas que estão nos ouvindo, talvez alguém não tenha ideia de quais são os seus valores, né? E sempre que as pessoas chegam para mim e dizem assim: Camila, eu não sei quais são os meus valores. E aí eu faço uma pergunta, que eu digo assim: olha, faz o seguinte, enumera 3 coisas que se você perder hoje na sua vida, 3 coisas que se você não tiver mais, a sua vida não perde completamente o sentido. Pronto, é isso. Né? Talvez para você seja a sua conexão com Deus, talvez seja a sua carreira, para outras pessoas seja a sua segurança financeira, para um seja seus filhos, outro seja seu casamento. Não sei, mas para cada um, e não tem valores certos ou errados, são seus valores e eles são individualizados. Minha conversa com o pastor Antônio Júnior, cheia de inspiração, cheia de verdade e, principalmente, de uma direção para todos aqueles que querem viver uma verdadeira transformação da sua identidade a partir da palavra de Deus. Preste atenção, Deus dá a visão, mas quem se move é você, tá? Amém, é isso aí. Deus deu a visão, assim: eu vou te usar. E ele disse: então eu vou me capacitar. Olha, eu vou te enviar, então eu vou me preparar. Olha, eu vou... Presta atenção, tem muita gente dizendo: eu estou esperando as promessas. Seu, para de esperar, pelo amor de Deus, se move. Se move. E, inclusive, assim, tem pessoas que têm pensamento positivo, né? Não vai dar certo, eu tenho certeza um dia as coisas vão acontecer. Só que, às vezes, só essa confissão positiva vai ser, na verdade, a ruína da pessoa. Por quê? Muitas vezes a pessoa vai fugir da responsabilidade, de que ela tem que fazer alguma coisa, e ela fica nessa confiança, não vai dar certo. Então, hoje, eu sei que tem pessoas nos ouvindo... Palavras lançadas ao vento. Sim. Que elas acreditam em algo que vai acontecer, mas ela não move uma palha, né? E aí, eu pensei: eu preciso fazer algo, eu preciso me capacitar.
que existem pessoas muito orgulhosas, pessoas menos orgulhosas? É o tamanho da ferida da sua alma. E o orgulho entra dizendo, olha, eu sou o teu band-aid. Eu vou botar a mãozinha na tua ferida, e aí você passa para dizer, ó, ninguém nunca mais faz isso comigo, ninguém fala mais assim comigo. Ninguém vai tocar esse dedo na ferida. Já fui humilhado demais, já fui comparado, já fui esquecido, já fui traído. E cada vez o orgulho vai encontrando mais liga na nossa alma. O orgulho cultua a sua própria dor. É isso, blinda, não deixa o remédio chegar. O orgulho cultua a sua própria dor. E quando ele fala que natureza, barro não ajuda barro. É isso. Barro não... É por isso que o evangelho não sou eu melhorando a minha vida velha. É uma entrega de uma nova natureza. E a partir dessa nova natureza, então eu vou fazendo uma baldeação. Eu vou me desvencilhando da natureza caída, do pecado, que ela é sustentada pelo orgulho, e vou baldeando a minha vida para essa nova natureza de Cristo, que ela é sustentada pela humildade. E isso é processual. Quanto a cada medida de rendição que eu entrego para Deus, Ele vai trabalhando, Ele vai aumentando. É uma baldeação, sabe? Isso não é uma coisa que a gente alcança num dia, conquista num dia. Não, isso é processual. Assim como o oceano parece não ter fim e fundo, assim é essa construção em Deus. Daquilo que você vence, né, te dá autoridade. Sim. E quando você olha para o que você consegue fazer hoje na vida de milhares e milhares de pessoas, principalmente mulheres, e assim, tenho certeza que lá atrás você não imaginava que isso era possível. Não imaginava. Não, porque quando você disse que queria ser missionário, você queria falar de Jesus. Ponto. Evangelista, eu era evangelista, assim, eu ia nas ruas onde tinha prostitutas, mulheres fazendo ponto e travesti, eu não estava nem aí, ia de noite, eu queria falar de Jesus pro mundo, sabe? É a mesma coragem que você usou para usar droga, você usou para fazer seu propósito. Todo mundo tinha medo, né? De ir mas lá. Deus te deu a capacidade que você precisava para cumprir a missão. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Você era corajosa lá, você continuava corajosa e continua corajosa hoje. É mesmo. E eu ganhei traficante para Jesus, Olha drogado, tirei um monte ainda das drogas, levava traficante para dentro da minha casa para, sabe, para discipular, para... É isso. Olha, presta atenção, as suas características mais marcantes, elas podem hoje estar sendo usadas para algo que te destrói, né? Mas na hora que você tiver com um alinhamento do teu valor próprio, você vai, com certeza ela vai servir para a sua missão. O que falar desse EvaCast com o pastor Clebson Silva, diretamente da Suíça? Um testemunho poderoso do poder de quem busca de forma constante a presença do Espírito Santo e o que você consegue realizar nessa terra. Nós precisamos viver aquilo que está lá nos Salmos 1. Não sentai à mesa dos escarnecedores. Forte, né? Então, com certeza tem gente vendo esse vídeo nesse momento dizendo assim, você está mandando eu fazer acepção de pessoas? Não, querido, eu estou dizendo que você trata todo mundo com amor. Exato. Todo mundo com respeito, com misericórdia, com generosidade, que você não vai julgar ninguém, mas que você decide qual é a vida que você quer ter. E você sabe, o Paulo tem uma frase que diz que o meio sempre vence. Toda vida que você achar que você vai conseguir entrar num ambiente inadequado e sair de lá blindado, você se enganou, você foi orgulhoso, ingênuo, e você vai cair. Porque o meio sempre vence. Um lugar, quando você senta numa mesa de pessoas que falam que não deve, sua mente vai ser influenciada. Exato. Quando você assiste o que não deve, sua mente vai ser influenciada. Quando você convive com homens que falam de pornografia, de adultério, de outras mulheres, você vai ser influenciado. Mulheres que se reúnem para falar mal dos seus maridos, você vai ser influenciada. Mulheres que falam mal dos seus filhos, você vai ser influenciada. Pessoas que só reclamam, você vai ser influenciada. O meio sempre vence. Isso é muito sério. Eu tenho um capítulo no meu outro livro, no Vive Sua Identidade, que eu digo o seguinte, olha, não pule do barco e celebre as pequenas vitórias. Então, todas as vezes em que você reconheceu, como ela usou a metáfora da escada, todas as vezes em que você defina pequenos objetivos, um pequeno hábito, uma coisa simples, Camila, eu nunca li a Bíblia, então defina que amanhã, você pega um livro pequeno e você vai ler, sei lá, um capítulo é muito, leia um versículo, como exatamente o que a Júnia disse, e celebre, e reconheça o que você fez. E no outro dia... 1, 2, e celebre, e reconheça, porque toda vida, Júnior, que a gente reconhece aquele ganho, por mais simples e pequeno que ele pareça ser,
Eu reforço a minha crença de capacidade. Sim. Eu digo para mim, olha, você consegue. Né? Até aqui você conseguiu. Então, assim, eu calo as vozes da invalidação. Ah, Camila é espiritual. Eu não sei o que voz é essa. Ela pode ser espiritual, ela pode ser só sua mente, pode ser um processo de autossabotagem, de não merecimento. Mas em questão é que todas as vezes em que eu defino pequenos objetivos e que eu realizo, e eu celebro, eu reconheço isso em mim, eu me fortaleço para ir para o próximo nível. E fechei o meu EvaCast de 2023 com o pastor Júnior Rostirola, autor do Café com Deus Pai. Um testemunho forte de superação, de fé, de transformação, um verdadeiro bálsamo para o coração de todos aqueles que assistiram. O orgulho, que eu entendo que o orgulho é o próprio Satanás, entrou na minha vida, me vestiu de uma segunda pele, que eu não sabia mais quem era a Camila e quem era o orgulho. E o orgulho me fez guiar uma vida inteira, buscando aprovação, elogios, validação, olhares de admiração. A fratura que tinha no meu caráter. E adulterou o meu caráter. Adulterou o meu caráter. E mesmo 20 anos dentro da igreja, eu nunca deixei Jesus tratar. Porque eu não reconhecia que eu era aquela mulher. Eu não reconhecia que eu era orgulhosa, vaidosa, manipuladora. Não reconhecia. Então, onde é que eu quero chegar com isso? Cuidado com a máscara da espiritualidade, você que está nos ouvindo. Cuidado, porque diz assim, mas eu já aceitei Jesus, mas eu nasci no lar cristão, mas é porque eu já tenho uma caminhada linda com Jesus. Aquilo que você não se arrepende, não confessa para Ele. Senhor, aqui está a minha doença, aqui está a minha mazela, aqui está o meu mau caráter, aqui está o meu pecado de estimação, aqui está a minha altivez, aqui está a fratura, aqui está a minha ferida, aqui está a minha falta de perdão. O Senhor não vai... Reconhecer o que está em ruínas, né? É isso. É reconhecer o que está em ruínas. E isso, Camila, é muito importante que você está falando, porque não tem como Deus fazer se a gente não deixar Ele fazer de fato, Ele agir nessas áreas. E o que falta muitas vezes é a humildade de reconhecer o que está em ruínas no nosso interior, ou no nosso relacionamento, ou na nossa vida, né, de modo geral. Então eu vejo que a cura ela vem a partir do momento que você realmente aceita ser tratado, ser curado. Você sai do grau de negação para a aceitação que você precisa de ajuda, que você precisa de Deus, que você precisa realmente mexer naquelas feridas que ainda causam dores, né? Porque tem gente que não quer mais mexer e até considera que está tudo resolvido, mas não está. E aí entra aquela questão, como você falou, mascara. Então, na verdade, uma vida inteira, 20 anos, você mascarou, escondeu algumas feridas e a partir do momento que você abriu e deixou Deus trabalhar, você tem se tornado uma mulher realmente que tem levado cura nos dias de hoje, porque o seu testemunho é inspirador. Né? O pouco que eu sei que você está compartilhando realmente mostra a pessoa que você é. Né? Então, assim, o amor que você tem hoje e a submissão que você tem, inclusive, pelo seu esposo, pelo Paulo, é muito perceptível isso. Né? Nos momentos que a gente passou ali juntos, é visível que você se colocou no seu lugar, você entendeu qual é o seu papel de esposa, o seu papel de mãe, o seu papel realmente de amiga, enfim, né? Em todas as áreas da sua vida. Isso é muito importante, Camila. Eu fico muito feliz, porque pessoas curadas curam. Amém. Pessoas feridas ferem. Amém. Então, quantas pessoas você feriu, quantas pessoas eu feri, né, por conta de não deixar Deus realmente trabalhar de forma completa, de forma realmente, né, profunda nas nossas vidas. Se me permite uma pergunta indiscreta? Claro, pode perguntar. Eu disse o que é que o orgulho fez na minha vida. E o que é que ele fez na sua ferida? Ele fez muitas coisas assim terríveis assim. Mas você consegue enxergar? Eu consigo enxergar. Eu era muito difícil, por exemplo, assim, Camila, se alguém colocasse um defeito em algo, eu acabei desenvolvendo um perfil assim de perfeccionismo, né? Então tinha que ser tudo muito perfeito. Então se alguém botasse um defeito, eu já virava, né, um ouriço. Eu digo assim, o monstro, a versão do monstro, exatamente. Que todos nós temos, é só tocar na ferida. Exatamente. Então, o meu jeito sempre era o melhor. Né? Quando eu comecei a me achar que eu estava curado. Tem que estar no controle. Exatamente, eu tinha que estar no controle de algumas coisas. E quando eu entendi isso, eu fui me desarmando. Eu disse, opa, calma lá, eu preciso trabalhar o orgulho.
Né? E o orgulho não é só aquela questão que você muitas vezes toma frente. Por exemplo, eu sou um cara que eu sou muito generoso, eu sou doador. Então, se tiver que doar o meu tênis, o meu carro, a minha casa, eu não vejo problema nenhum. Como eu já fiz muitas vezes isso. Mas eu era um cara que eu não sabia receber. Então, se você me desse um presente, exatamente, eu não precisa, isso é um certo orgulho. Pessoas que não sabem receber, elas são orgulhosas. E custou um tempo muito grande para eu entender isso. Né? E quando eu entendi isso, que eu era orgulhoso e por isso eu não aceitava presentes, foi realmente assim um divisor de águas na minha vida. Né? Então, Deus transformou minha realidade de forma assim tremenda. Né? Então, hoje eu sei doar e eu sei receber. Né? Então, eu tive que ir vencendo esses gigantes que eu fui levantando e que a vida também levantou, né? Durante toda a minha caminhada. E foi um processo, porque o meu processo de cura foi dos 13 aos 22. Aos 19 anos, Michele mesmo me ajudou a quebrar alguns orgulhos que eu tinha em algumas áreas da minha vida. Por exemplo, eu disse para mim mesmo que eu nunca mais ia estudar. E eu disse que não e pronto. Né? O orgulho de dizer realmente, olha, eu entendo dessa forma e essa forma é a correta. E Michele me confrontou e ela disse, não, você vai continuar a estudar. Você vai fazer uma faculdade agora. E quando ela disse isso para mim, ela me confrontou a ponto de me deixar nervoso. De eu realmente me levantar. Não, mas eu não... Aí eu entendi, puxa, mas eu preciso. E aí eu fui para uma faculdade, para uma universidade, eu consegui me formar, depois eu fiz uma pós, e eu agradeço muito a Deus e a minha esposa. Sabe, Camila? Porque quando a mulher é sábia, ela realmente transforma a vida de quem está ao seu redor. E Michele tem sido essa mulher sábia. E dias atrás eu estava em uma entrevista juntamente com ela e perguntaram para ela como que era ser minha esposa. E ela disse assim, como é difícil e desafiador ser esposa de alguém que luta contra a orfandade. Tenho certeza. Porque assim, Camila, por mais que nós estamos curados, mas as guerras continuam. E todos os dias, você sabe muito bem do que eu estou falando. Direitinho. Todos os dias é um desafio. O fato é que agora, por nós sabermos quem nós somos, então a gente, tem as armas certas. Pronto, a gente tem as armas corretas. Então a gente, quando vem uma mentira, também dá ouvidos. Né? Por exemplo, hoje eu sou uma pessoa pública, então às vezes eu recebo críticas. Né? E antigamente, se eu recebesse uma crítica, eu ficava de cama. Mas de cama, 2, 3 dias. Eu não podia receber uma crítica. Ou se eu fizesse alguma coisa e alguém achasse feio, para mim aquele projeto já tinha se encerrado. E hoje não. Né? Hoje não, porque hoje, quando eu sou criticado, eu até leio a crítica. Se for uma crítica construtiva, eu até analiso. Onde eu posso melhorar? Onde eu posso melhorar. Claro que se for uma crítica que é desconstrutiva e que realmente vem para ofender, eu coloco de lado e aquilo não me abala mais. Exatamente, levante a mão e ore, né? Vamos orar. Ele está precisando de cura, na verdade, né? Eu até entendo. Eu entendi que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as potestades. Então existe um mundo espiritual onde realmente vem te confrontar. Então, dentro disso, Michele me ajudou muito no processo. Michele foi uma mulher muito sábia, né? Uma mulher muito submissa, uma mulher no sentido e ser submissa não é dizer sim para tudo ou andar num cabresto, não é isso. Ser submissa é realmente entender o papel dela como esposa, como mãe, como mulher em casa. E eu encerro essa retrospectiva declarando, com fé, ousadia e coragem, direto do meu coração sobre a sua vida e a vida de todas as pessoas que você ama, que 2024 será um ano cheio da presença do Espírito Santo de Deus, que você caminhará olhando para o futuro e sorrindo, porque hoje você decide viver o presente com sabedoria, com humildade, com santidade. Eu declaro uma casa abençoada, um ambiente de paz, de harmonia, de respeito, de perdão, de cumplicidade, onde todas as pessoas que pisarem na sua casa verão a luz de Deus. Eu declaro prosperidade em todas as áreas da sua vida, principalmente nas áreas que hoje você mais precisa. Eu declaro saúde física, saúde emocional, saúde espiritual. E que você de verdade se mova todos os dias para cumprir o propósito pelo qual você está nessa terra.